Eu vou te convidar mais uma vez a abrir a palavra do Senhor. É um texto que eu poderia demorar consideravelmente na exposição, mas não vou fazê-lo. É Gênesis, capítulo 1. O versículo também é o primeiro. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ler todos juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Para gravar, que eu sei que você gravou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar mais uma vez? Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor tem sido Deus bondoso e zeloso para conosco. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração por meio da Tua palavra. E mais uma vez, nós nos apresentamos diante do Senhor e imploramos, ó Deus, fale conosco por meio do Teu Santo Espírito. E que o nosso coração seja solo fértil para receber a boa semente do Senhor. Pai, conduza-nos nesse período em que, aqui na Tua presença, estamos diante do Senhor e da Tua palavra. Oferecemos ao Senhor aquilo que podíamos oferecer, o nosso louvor e a nossa adoração. E agora, estamos diante do Senhor, na Tua presença, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Fale conosco. É a nossa oração, que a Te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. As nossas crianças não sairão. Excepcionalmente hoje não teremos o nosso culto infantil. Não me delongarei, então gostaria que você prestasse a atenção. Estamos diante de uma declaração que tira de nós toda dificuldade ou ansiedade que talvez teríamos ou problemas em não saber qual é a origem de todas as coisas, de onde nós viemos. O livro de Gênesis sozinho nos dá o relato da criação de todas as coisas e da raça humana. É lendo o livro do Gênesis que nós vamos ver o fundamento da profecia bíblica de tudo que acontece no mundo. É lendo Gênesis que percebemos que o homem pecou. Por isso, quando algumas pessoas rejeitam a autoridade do livro de Gênesis, eles perdem a base para toda a verdade espiritual revelada a nós. Se você rejeita o livro de Gênesis, você verdadeiramente ou literalmente não sabe, jamais saberá de onde você vem e para onde você vai. A palavra que nós sabemos que significa origem, nos mostra a origem do universo, a origem do sistema solar, a origem da vida, a origem dos homens, também a origem do pecado, a origem do casamento, a origem dos idiomas, por que não dizer da indústria, quando você volta os olhos para o capítulo 4, o início da tecnologia. Quando nós olhamos para Gênesis, nós entendemos o início do governo, da religião, da nação de Israel. Moisés, autor não apenas do livro de Gênesis, mas de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, está distante do relato que nós temos aqui nos primeiros capítulos. Está em torno de 1.400 ou 1.500 anos antes de Jesus. Ele então
escreve. E nós temos em Gênesis o berço da nossa doutrina bíblica. Sem o livro de Gênesis, seria impossível entendermos a Bíblia. Em alguns aspectos, a estrutura de Gênesis nos apresenta como se fosse um romance. Porque, como no primeiro capítulo de um romance, Gênesis abre a história e nos dá toda a base que nós necessitamos de informação para saber como as coisas foram criadas. Gênesis é como se fosse o primeiro capítulo, o capítulo mais importante. Sem ele você não consegue entender o plano de redenção, você não consegue entender a história. Por isso que do Êxodo até Judas é uma espécie de Gênesis expandido ou estendido, para chegar em Apocalipse como o último capítulo dessa história, mostrando qual é o fim de todas as coisas. Apocalipse vem ligar todos aqueles fatos que parecem abertos ou soltos. É em Apocalipse que terminam as coisas. E termina de uma maneira diferente. Termina como um novo começo. O texto que lemos diz que no princípio criou Deus. Apocalipse vai terminar esta revelação aqui, mostrando que Deus recria ou cria novos céus e nova terra. Por isso, Apocalipse termina com um novo começo. Gênesis começa com a criação, enquanto o Apocalipse termina com uma nova criação ou a recriação. Por isso que Gênesis se apresenta a nós como uma revelação de Deus. E como é que a gente vê Gênesis como uma revelação? Primeiro, Gênesis de fato é uma grande revelação. Porque Gênesis revela tudo o que o homem jamais poderia saber por ele mesmo. É impossível num laboratório, é impossível com a ciência mais avançada que temos, descobrir aquilo que Gênesis revela no seu primeiro capítulo. É bem parecido com aqueles questionamentos, lembra de Jó, que começou a questionar Deus algumas coisas, e Jó, conversando com ele, fala, ei, peraí, deixa eu te explicar aqui, ou deixa eu te fazer algumas perguntas. Você que está me perguntando um monte de coisa, está querendo um monte de resposta, deixa eu te perguntar, onde é que você estava, onde é que eu fiz tudo isso aqui? Onde é que você estava quando eu coloquei limite no mar? Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Por isso, Gênesis é uma grande revelação sem a qual nós não saberíamos nem de onde nós viemos e nem para onde nós iremos. Mas Gênesis também é uma revelação não apenas grande, mas é uma revelação progressiva. O restante da Bíblia, como nós dissemos, de Êxodo até Judas, vai nos fazer entender a história que começa em Gênesis. A história iniciada em Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, no verso 15, que vai dizer que nasceria um filho de mulher e que este esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, o que nós conhecemos como proto-evangelho, ou início do evangelho. Aí você começa a entender, por meio dos outros textos, que o que está em Gênesis capítulo 3, verso 15, Satanás, por exemplo, não sabia quem seria o nascido de mulher.
que poderia esmagar a sua cabeça. E aí você lembra de dois irmãos que oferecem culto a Deus e Deus se agrada de um? Abel e Caim. E aí Caim faz o quê? Desfere um golpe letal e mata Abel. Por quê? Possivelmente com o intento de Satanás, falando, será que é esse? Ele precisa morrer. Ele tem que morrer antes de esmagar a minha cabeça. E assim é, durante toda a história. Moisés, vamos mandar matar todas as crianças, porque vai nascer aí um libertador, vai libertar todo mundo, vamos matá-lo. Coloca no cesto então, e vai. A intenção era eliminar. E Satanás não desistiu. Tentou de todas as maneiras eliminar todas as possibilidades de que Gênesis capítulo 3, verso 15 acontecesse. Ele não desistiu, porque quando Jesus nasceu, lembra dos magos? Vai lá, descobre quem é esse rei e volte aqui para me contar que eu também quero adorá-lo. Na verdade, ele queria saber quem era Jesus, para matá-lo. Como eu não sei quem é Jesus, matem todas as crianças. Nós só conseguimos entender isso porque Gênesis revela a vontade de Deus para nós, a história da redenção. E nós conseguimos entender todo o restante da Bíblia. Gênesis é, portanto, uma revelação da história de salvação. Em Gênesis, há somente 2 capítulos descrevendo a história do universo. Apenas 9 capítulos relatando a história das nações. O livro é constantemente escrito com um objetivo, e aí tem 39 capítulos tratando da história de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o livro termina com os filhos de Jacó no Egito. E é claro que o livro de Gênesis nos conduz à pessoa de Cristo. Porque quando você lê o último versículo do capítulo 50 de Gênesis, verso 26, parece que o pecado venceu. Porque o último capítulo, o último versículo do último capítulo de Gênesis, o versículo 26 do capítulo 50, termina em morte e em sepultamento. Mas Jesus venceu a morte. O livro de Gênesis todo aponta para Cristo Jesus. Por isso que Gênesis tem um objetivo claro de mostrar de maneira autêntica a origem do homem criado por Deus. Gênesis nos revela a queda do homem, o pecado e as consequências deste pecado. Gênesis nos mostra a introdução do reino de Deus. Gênesis nos mostra a aliança, como nós fizemos agora, a inserção da Esté na aliança. E também nos mostra a redenção. A teologia em Gênesis é para nos mostrar que Deus é soberano sobre toda a criação. Mas Gênesis também enfatiza a responsabilidade humana para com Deus soberano que nos criou. Gênesis nos mostra o resultado da obediência, que traz graça e livramento. Mas Gênesis também nos mostra o resultado da desobediência, que acarreta em julgamento divino. Em Gênesis entendemos a criação. Em Gênesis entendemos a queda e o pecado. Em Gênesis temos o início do Evangelho, a redenção, apontando para aquilo que seria consumado ou a consumação. Por isso que Deus, o nosso grande Deus, nos revelou em Gênesis
que todas as coisas foram criadas. No original, no hebraico, este primeiro versículo que nós lemos, ele está dividido em 7 palavras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus necessitou apenas de 7 palavras para que você e eu, nós, não morrêssemos de tédio pelo desconhecimento em saber quem nós somos, de onde nós viemos e qual o propósito das nossas vidas aqui na terra. Deus criou os céus e a terra. Por isso, eu gostaria de te convidar, nesse instante, a refletir a respeito desta criação. Desde o início deste culto, no Salmo 19, estamos falando das coisas que Deus criou, das coisas que o Senhor fez de maneira perfeita e que proclama a glória dele. E a primeira reflexão que eu gostaria de fazer para aplicar a mim e a sua vida é o seguinte: somente o pecado pode impedir alguém de ver que Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Gênesis nunca quis, o livro de Gênesis nunca quis provar para nós a existência de Deus. Gênesis nunca quis nos mostrar provas inequívocas de que Deus existe. Não, não, não. Gênesis é escrito por alguém que atribui aos seus leitores e a si mesmo o fato de já conhecerem e aceitarem quem Deus é. Para o ateísmo, que afirma a inexistência de Deus, Gênesis afirma que Deus não apenas existe, mas criou e sustenta todas as coisas. Mas talvez há um outro sistema de pensamento, o agnosticismo, que diz: olha, nós não podemos afirmar e ninguém pode saber que Deus de fato existe. Gênesis 1:1 assume que todo homem por natureza sabe que Deus existe. Tanto sabe isso que foi Deus que criou os céus e a terra. O politeísmo, que a maior parte da humanidade acredita em muitos deuses. Gênesis 1:1 diz em um só Deus, o único Deus que criou todas as coisas. Mas tem a filosofia do panteísmo, que vai afirmar que Deus e o universo são um. A maioria das religiões orientais acreditam assim. E baseada nesses conceitos, adoram animais, coisas criadas. Gênesis 1:1 declara que a matéria teve um começo, por isso que não é Deus. Foi Deus que iniciou a matéria. Ele criou tudo do nada. E tem o materialismo, uma filosofia que diz que a matéria é eterna. Opa, não é eterna. Porque se Deus criou a matéria, ela não é pré-existente. Logo, o materialismo cai por terra. Por isso, existe uma multidão de achismos e de filosofias que Gênesis 1:1, por si só, já destrói. Mas esse não é o objetivo do livro de Gênesis. Mas muitas pessoas, por conta do pecado, ainda não creem que Deus criou todas as coisas de maneira gloriosa. Uma segunda reflexão: como é glorioso o relato bíblico da criação. Que profundo é
o pensamento de que o universo foi criado por um Deus onisciente, onipotente, e que ao mesmo tempo é um Deus pessoal. Esse glorioso relato bíblico da criação derruba muitos relatos falsos, mitos, paganismos, teorias falsas. A profundidade da riqueza, do conhecimento, e cada vez com que você estuda mais, a ciência vai provar que Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Olhe para as estrelas, olhe para a ciência, olhe para tudo aquilo que foi criado. Deus criou todas as coisas, o universo completo foi criado por Deus. Alguns cientistas vão dizer que na galáxia contém mais de 100 bilhões de estrelas criadas por Deus. Há um número calculado nessas 100 bilhões de galáxias. Tem 100 quintilhões. Você já ouviu falar em algum número assim? O que seria isso em número de estrelas? É o mesmo que você pegar o número 100, Marcão, C, a Jane, a Derlane, pega o número 100 e acrescenta mais 18 zeros. Para fazer conta de padaria e não de contador, você pega o número 1 e acrescenta 20 números zeros na frente. Isso é o que os cientistas dizem ter aproximadamente de estrelas nessas galáxias. E um Deus que cria tudo de maneira perfeita, com a riqueza de detalhes, te fez para a glória dele, para que você reconheça que ele criou todas as coisas. E por fim, é impossível ler Gênesis e não se prostrar em adoração, porque é maravilhosa a unidade de toda a Bíblia, que por mais que ela tenha sido escrita por mais de 40 homens num período de 1.400, 1.500 anos, ela é um livro só. E nos mostra e nos revela que Deus é poderoso, Criador dos céus e da terra. E Deus que poderia habitar nos melhores lugares, Ele escolheu habitar no nosso coração, na nossa vida. E Ele está não apenas ao nosso lado, Ele está dentro de nós. Isso precisa nos levar ao reconhecimento de que Deus é bom, de que apesar de ser muito grande, glorioso, Ele se importa conosco. Ele nos ama tanto que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Por isso, eu queria te convidar a aceitar o desafio de ler a palavra do Senhor esse ano. 3 capítulos por dia, equivalente a 15 minutos do seu dia, você consegue ler a Bíblia toda. Se você for assim, mais corajoso ainda, ou mais corajosa, e dedicar meia hora do seu dia, um pouco mais, você pode ler a Bíblia 2 vezes esse ano. E você falar assim, eu vou dedicar 2 horas,
3 horas do meu dia. Ou, se você for entregar o dízimo do dia, né? 2 horas e 40. É o que você precisa para ler a Bíblia em 40 dias. Ou 29 dias e meio, lendo 40 capítulos. Se você quiser, eu posso te ajudar. Pegando seu celular e verificando lá nas configurações o relatório de quanto é que você gastou nas redes sociais. Para te ajudar a te entender que nós inventamos um monte de desculpa. E que a estratégia de Satanás continua sendo esta: de nos fazer deixar de crer ou ter fé. E deixar de contemplar que Deus, tão grandioso, tão glorioso, criou o mundo, as nossas vidas, para louvor da sua glória. Quando nada existia, Deus, que é pré-existente, criou todas as coisas, os céus e a terra. E aprove a Ele se revelar por meio das Escrituras Sagradas para que você entenda de onde você veio. Mas é muito importante saber de onde a gente vem. Mas mais importante é saber para onde a gente vai. Me conforta saber que eu vim de Medina. Mas eu fico muito mais feliz sabendo que eu vou para o céu. E o Deus que escolheu morar em mim, eu vou morar nele. É o que está em Apocalipse. O povo de Deus reunido e não tem igreja, não tem templo, porque nós habitaremos nele. O tabernáculo de Deus com os homens. Mais importante do que saber de onde você veio, tirando a sua ansiedade, a sua angústia, se você não soubesse a sua origem, é saber para onde nós vamos. Ir para o céu. Só tem um caminho, só tem uma porta, só tem uma forma. Crendo em Jesus, o reconhecendo como Salvador e entregando a nossa vida a Ele. Por isso que o convite para hoje é que você adore o Criador de todas as coisas. Nós vamos orar encerrando. E em seguida, depois, o Ministério de Louvor, se quiser, ao final, quando nós encerrarmos, cantar a última música que diz sobre a criação. Tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado para Ele. A Ele a glória. Para sempre. É tudo por Ele. Você foi criado para Ele. Nós fomos criados para Ele. Não gaste a sua vida com outra coisa que não seja a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós por meio da Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Mas nesse instante, ó Deus, que possamos nos prostrar em adoração a Ti, ó Deus, que cria todas as coisas e sustenta todas as coisas. Receba a glória, o louvor, o reconhecimento de um povo que reconhece que é alvo do Teu amor. E sem o Senhor nós jamais saberíamos de onde nós viemos. Sem a Tua revelação nós jamais entenderíamos o Teu amor por nós e qual é o nosso destino final. Por isso, o nosso coração se enche de esperança e nós então louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus. Oramos a Ti em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno, bendito e glorioso Pai, que criou todas as coisas e a sustenta pela palavra do Seu poder,
que a graça salvadora de Cristo Jesus, manifestada e revelada a nós, de maneira que o fez morrer na cruz do Calvário e vencer a morte, ressuscitando, sendo glorificado à destra de Deus Pai. Que a graça de Jesus, mas também o consolo do Espírito Santo, bem como os dons que nos faz entender e compreender, lançando luz sobre a obra de Cristo Jesus, repouse sobre o povo de Deus aqui reunido, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.